Graças e paz, amados. Glórias a Deus pelo início de mais um estudo na presença do Senhor. E que bom que esta igreja se preocupa com a palavra de Deus. Porque ultimamente o que nós temos visto e tem sido uma máxima nas igrejas é que a palavra tem sido abandonada. A palavra de Deus tem sido colocada de lado em detrimento ao espetáculo, ao show, em detrimento a palavras que muitas vezes não se encontram no cânon da Bíblia e que servem como motivacional. E eu até entendo que as pessoas precisam estar motivadas de fato, mas eu entendo mais ainda que não existe motivação maior do que seguir Cristo para estar na igreja. Não existe um motivo mais firme, mais claro do que o próprio Jesus. Se eu preciso de qualquer outra coisa para me motivar a servir ao Senhor, possivelmente essa coisa está sendo colocada como um objeto de adoração. Se eu preciso de qualquer outra pessoa que não a pessoa de Cristo para servi-lo, de fato nós estamos servindo a dois senhores, a dois deuses. Então nós vemos agora de um ciclo com o nosso amado irmão Aquiles, justamente com um discipulado para discipuladores, ou o início desse discipulado. A gente vai começar juntamente com o nosso pastor Leandro, esse discipulado tete a tete, um a um, e isso rapidamente vai se replicar na nossa igreja. E os amados irmãos que estão aqui presentes ou estão nos acompanhando, que fizeram esse momento, vão ter a oportunidade, né, Aquiles, mais à frente, de fazer novamente, porque é uma experiência que é muito boa. Eu sou cristão há pelo menos 15, 16 anos, e eu não me lembro, Aquiles, de um discipulado tão consistente que mostrasse de fato quem era Jesus, qual é o papel da igreja especificamente, e isso só nos dá a esperança de que frutos enormes estão por vir, e frutos em grandes quantidades estão por vir. A gente vai detalhar um pouco mais como é que vai se dar o nosso discipulado um pouco mais à frente, mas hoje a gente vai retomar um pouco o que é o Atos, a gente vai retomar um pouco o que é o Start para líderes, a gente vai falar um pouco de um dos eventos que nós ainda não fizemos na nossa igreja, ou um dos cursos que nós ainda não fizemos na nossa igreja, e muito breve, acredito que ainda esse ano nós teremos o Perestes, que é a formação de ministros, e com certeza a gente vai ter bastante tempo para falar sobre isso. Jaira, se possível, pode distribuir o material para o pessoal. Eu preparei 2 materiais para vocês. Esse que vocês vão receber de Jaira, ele servirá para os próximos 5 encontros. E esse que eu preparei hoje, eu vi a necessidade da gente preparar para a gente bater um papo a respeito dessa temática. Sou cristão, e agora? Esse material, quem já fez o Atos comigo, Tássia, Aquiles, mais alguém já fez o Atos 29 comigo? Nossa irmã fez, o irmão Patrick, Belly. É o mesmo material, e obviamente que a gente vai abordando novas nuances, novas perspectivas, mas a base teológica e espiritual é a mesma. Aí se você não tem mais ele, Jaira já está entregando os 5 de uma vez, que vão ser das 5 próximas semanas. Há uma tendência de nas 2 últimas semanas, que vai ser com o nosso pastor Leandro, seguir um outro caminho, mas a lógica permanecerá sendo a mesma, já que a ideia do Atos 29 é nós fazermos uma leitura e uma exposição do livro de Atos, certo? Hoje eu dou início nessa primeira página onde está aí, aula 1, e a gente vai dissecar um pouquinho sobre Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2,
o princípio da Igreja de Cristo. Só que, como eu disse, eu preciso conversar um pouco com vocês a respeito de outras perspectivas, a respeito de caminhada na fé, a respeito de o que é a igreja, a respeito do que é a Igreja Cristo ao Tema, qual a sua visão, quais os seus valores, onde é que ela quer chegar, para que a gente possa sair com isso com muita clareza. E um último adendo, não menos importante, é para aqueles irmãos que irão se batizar. Quantos aqui irão se batizar no dia 1? Nossa, que bênção! Pode ficar de novo com a mão levantada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que já vai ser o nosso maior batismo. Porque tem irmãos que não vieram, né? Tem outras pessoas que não puderam vir. E vai ser bênção, meu irmão. Segunda que vem, especialmente você que vai se batizar, e na outra segunda, a última antes do batismo, não deixe de vir para as nossas reuniões, porque nessas duas reuniões nós vamos dar um intensivão sobre a importância desse compromisso tão importante que vocês vão firmar no ato do batismo. Eu já me antecipo falando sobre ele, porque eu gosto de falar muito sobre essa temática. Antes de me batizar eu tinha muito medo. Disse, meu Deus, eu me converti em 2006 e a igreja, Cristo ao Tema, promoveu um batismo. Na época, presbítero Leandro, pastor Gilberto, Roberto. E da forma como eu fui discipulado, foi uma forma muito boa, mas eu não sei por qual motivo me veio um peso no coração de dizer, rapaz, se eu me batizar, agora eu não posso mais pecar. Só que o batismo, ele não vai tirar, sinto muito falar a você, a raiz do pecado e da sua vida. A nossa raiz é da queda, é originária da queda, e somente uma vida de santidade, que é uma luta cotidiana, que vai fazer com que a gente viva o sobrenatural de Deus, até que a gente alcance o que chamamos de perfeição na glória de Cristo. Nenhum de nós alcançará antes disso, absolutamente nenhum de nós. Então eu era meio temeroso, e talvez eu esteja compartilhando isso agora porque algum de vocês esteja temeroso também, né? Devo ou não devo me batizar? Eu me lembro que eu me batizei e o primeiro pecado que eu cometi, eu comecei a arriscar assim, primeiro, segundo, mas a carne humana é tão falha, tão miserável, que no terceiro eu já parei de contar e vi que não ia dar certo. E todos os dias eu peco, por pensamentos, palavras, por atitudes, mas todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. E essas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. É o que está escrito na palavra do Senhor. Então, se há algum pesar no seu coração, se há algum temor no seu coração em relação a esse compromisso, antes de mais nada, eu preciso dizer que não há nada místico no batismo. Você não vai sair brilhando como o vampiro do crepúsculo depois que mergulhar nas águas. Isso não irá acontecer. Você não vai virar um super-homem, uma super-mulher. Eu já vi muita coisa sobrenatural acontecer no batismo. De pessoas, depois que emergiram das águas, começarem pela primeira vez a falar em línguas estranhas, outras a interpretar em línguas, Deus derramar dons, mas essa também é uma busca cotidiana. O que eu tenho para fazer para te encorajar, não desista dessa caminhada. A sua caminhada começou no dia em que você decidiu ser uma nova criatura, todas as coisas passaram, tudo se fez novo, e agora é manter essa pegada, sabendo que somos falhos, mas que nós temos um futuro glorioso reservado por nosso Deus. Antes de começar nesse tema, eu não queria que a gente fizesse um monólogo, eu queria que vocês participassem, de verdade. E se tiver dúvida, levanta a mão, me interrompe.
Se tiver alguma colocação para se fazer, faça, porque eu acho que é importante que as dúvidas sejam esclarecidas. Eu sou professor e não tem como, Aquiles. Eu falo direto na sala de aula. Tem dúvida? Aí os meninos não têm dúvida. Chega na hora da prova, tira 2, tira 4. Fica complicado. Tem dúvida, é óbvio que o cara tem dúvida. Para tirar 2 e 4, então tira a dúvida agora. O momento de tirar a dúvida é agora. Não acho que esse papel é algo engessado aí, mas é algo que vai poder te ajudar como um norte, como uma bússola. Mas existe uma bússola ainda mais importante e a gente vai falar sobre ela depois. Sou cristão. E agora? Como diria o cantor, e agora, José? José, e agora? Me converti. Vou para onde? O que é que eu faço da minha vida? E esse é um questionamento, amados irmãos, que não se detém apenas aos amados que acabaram de se converter, Existem pessoas que estão há 5 anos no Evangelho, há 10 anos, há 20, 30 anos de Evangelho, e ainda não entenderam qual é a real proposta do Evangelho. Por quê? Porque não tiveram as respostas sendo dissecadas, porque não tiveram os debates sendo exauridos, as conversas e os pilares a respeito do cristianismo sendo bem esclarecidos. E isso pode levar a uma vida de uma pessoa que vai ser chamada por Jesus de uma pessoa morna. Não é nem quente, nem frio. Antes você fosse quente, antes você fosse frio. Jesus falando à igreja de Laodiceia: mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pessoas que passam anos a fio dentro da igreja e não sabem a real intimidade que elas podem desenvolver com Jesus. E existem 3 maneiras práticas de nós desenvolvermos nossa intimidade com Jesus. Eu já pulo todos os slides que eu passei aí e já dou spoiler para vocês. O primeiro delas é uma vida de oração. O segundo delas é uma vida de leitura e meditação da palavra de Deus. E a terceira dela é a comunhão com os santos. É a comunhão com a igreja. É sentar-se à mesa, não apenas no momento da ceia do Senhor, mas estabelecer mesas em nossas casas. E especialmente na nossa igreja, isso precisa ser ainda mais aflorado. Afinal de contas, o nosso lema, filosofia e estilo de vida é baseado em cada lar verdadeiramente é um altar. Então, as nossas casas são altares. É por isso que trabalhamos em pequenos grupos. É por isso que trabalhamos numa visão celular. Nosso trabalho é um altar. Nossos relacionamentos são altares em todos os níveis que possamos imaginar. Com a família, com os amigos, no nível profissional ou em qualquer outra esfera, tudo isso é um altar do Senhor. E eu falo algo que às vezes é duro, até às vezes na igreja nós fazemos de um altar do Senhor. De vez em quando a gente se reúne na igreja, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, e estabelecemos neste lugar também um altar. É bem verdade que a palavra de Deus nos afirma que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em templos construído por Ele mesmo, você e eu. Porém, na medida em que nós chegamos em determinado local, aquele local se torna altar do Senhor. Então, eu posso afirmar categoricamente que este lugar é também altar do Senhor. E é um dos altares principais. Afinal, aqui nós ouvimos nossos líderes espirituais. Afinal, aqui é onde a gente tem a oportunidade de, mesmo sem saber cantar, ou desentoadamente, como nosso pastor Cássio, pega o microfone, levanta as mãos e começa a cantar. E isso é maravilhoso. Amém?
Ou como eu faço também. Não somos os melhores, os mais perfeitos dos homens, mas quando nos juntamos em comunidade, nossos defeitos, eles começam a ser atenuados, nossas qualidades começam a ser acentuadas, porque é natural que a gente comece a ver Jesus brilhar na vida dos nossos irmãos. Mas isso não responde ao questionamento. Sou cristão, e agora? O que é que eu devo fazer da minha vida? Eu devo romper os laços afetivos que eu nutria com as pessoas próximas a mim? Tinha a turma da bebedeira, tinha a turma da greia da pelada. Essa turma aí tem que ser deixada de lado, e eu devo arrotar uma santidade que diz que eu devo afastar-me delas para não me contaminar, ou eu devo ser sal da terra e luz do mundo, continuar com uma proximidade, sabendo que a proximidade também é uma proximidade do pecado, que pode me levar mais uma vez à ruína, mas pagar para ver aquela pessoa, através do brilho do Espírito Santo em mim, mudar ou mudar a minha vida. Influenciador ou influenciado? Esse é o grande dilema da história de um cristão. O que é que ele é na sua vida? O maior pregador de todos os tempos, para mim, depois de Paulo, chama-se Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar? Charles Spurgeon pregava 12 vezes ao dia. Todos os sermões eram diferentes. Todos os sermões eram diferentes. No último sermão da vida dele, ele desceu do altar, dizendo se sentir imundo, sujo, e dizendo que aquele dia era o dia da morte dele. Deus havia revelado a ele que aquele era o momento da morte dele. Mas ainda assim, ele afirmava que havia uma necessidade na vida do cristão de estar no meio da comunidade, falando do amor e da transformação de vida que Deus operou na vida dele e que era necessário operar na vida de tantos outros. Dezenas, centenas, milhares de almas se converteram diante dos sermões de Spurgeon. Milhares. Foi um dos homens que Deus mais usou nessa terra. Morreu jovem, de gota. Uma doença que hoje sequer a gente ouve mais falar. O último cara que eu ouvi falar que tinha gota foi Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Só isso. Só na ficção é que a gente vê. Mas aquele homem, após sua conversão, após o seu discipulado, após a sua preparação e o seu ministério ter iniciado, jamais recuou. Sempre avançou para que as hostes malignas fossem derrotadas, a glória de Deus fosse manifestada, o inferno fosse saqueado e as vidas fossem transformadas. Talvez nem eu nem você vamos pregar 12 sermões num dia. Alguns de nós não vamos pregar 12 sermões em um mês. A gente tem um grupo, né, pastor, em que fazemos as escalas dos pastores e dá uma média de 2, no máximo 3 pregações mensais para cada pastor. Se a gente multiplicar isso por 12 vezes, são os 12 meses do ano, entre 24 e 30 pregações, mais ou menos, pastor. Eu já acho muito. Meu Deus, espreme mais aí, vai sair o quê? Meu pai, eu não tenho nem onde tirar. Mas ele capacita, ele prepara. Alguns de nós não iremos pregar 12 sermões em uma vida. Mas existe um grande sermão que testemunhará o nosso chamado perante a humanidade.
E esse sermão é a nossa própria vida no altar. A sua vida, amado irmão, é a Bíblia que muitos analfabetos espirituais irão ler. A sua vida é o único evangelho que as pessoas terão acesso e dirão: você é a prova da existência de Deus. E eu creio que daqui sairão homens e mulheres capacitados a darem tantos sermões. Tem uns que são bem experientes. O sermão lembra pai e mãe, né? Briga, né? Dá um xingamento, uma pregação. Mas vocês serão usados tremendamente pelo Senhor, através do testemunho de vida de vocês, através do testemunho de cristãos que vocês são, para atrair as multidões. Não se afastem. Primeira dica que eu lhe dou: não se afastem jamais das pessoas que você quer ver bem. O mal, especialmente do jovem quando se converte, é simplesmente isolar-se da sua família e dizer que ali está cheio de pecado e ele não mais pode estar naquele ambiente conturbado. Mas a palavra de Deus nos afirma lá no Salmo 1 que feliz é o homem, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Opa, 3 níveis de profundidade de pecado. Não se detém no caminho dos pecadores. Deter é permanecer. Ele foi chamado para ser cristão e ele não permanece naquele caminho, mas eventualmente ele vai pecar. Mas no caminho do pecado ele não está mais. Em que caminho ele está agora? No caminho chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, que é o nível máximo. O escarnecedor é aquele que não quer saber de Deus de forma alguma, a ponto de escarnecer, escandalizar o nome de Deus. Com esse daí, pode ter certeza que se você cortar o laço com ele, cortar o laço de afetividade, não vai estar fazendo efeito nenhum, você não vai estar em pecado de momento algum, porque ele já está com o coração tão endurecido, assim como o faraó teve, e ele não vai, independente do que você possa fazer, ter o seu coração transformado. É ele e Deus. E tem também um caminho que é dos ímpios. O ímpio, um dia todos nós fomos, e ao deixarmos de ser ímpios, encontrando Jesus, nós agora nos tornamos justos mediante o sangue de Jesus derramado em nós. Passa aí. Quem é Deus? A primeira grande pergunta que o cristão se faz na sua jornada, e mesmo depois de anos de jornada, é: quem é Deus? Um tempo atrás eu soltei uma frase meio polêmica, mas um tempo atrás mesmo, viu, meu irmão? Esqueça aí que eu penso isso agora. Um amigo meu até hoje fala: e aí, Bruno, lá é Deus mesmo? Aí eu digo: rapaz, esquece isso. Existem religiões abraâmicas e a gente pode entrar nesse debate mais à frente. Mas existe um Deus que criou todo o universo, e a primeira grande resposta que eu tenho que dar para as pessoas que me perguntarem sobre quem é esse Deus que agora eu estou servindo, dado que eu agora sou cristão, é que Deus é o Criador. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. Todos conhecem esse versículo, mas eu queria que você acompanhasse. Deus é o Criador de todas as coisas. Quem pode ler para mim o que está aí na sua Bíblia? De preferência alguém que tem uma versão diferente de: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem pode ler para mim? Fique à vontade. Todo mundo está igual? No princípio criou Deus os céus e a terra. Está igual aí também? Meu Deus, que bom. Está diferente aí, Rickson?
É talvez o único versículo da Bíblia que, independente da versão, ele permanece o mesmo. Almeida, Corrigida, Fiel, King James, a Mensagem de Eugene Peterson, independente de qual seja, é o mesmo. Deus é o Criador. Em suma, quem é esse Deus que agora que você se diz cristão está seguindo? É o Deus que criou todas as coisas. Dentre todas as coisas, Deus também me criou. Ele nos criou através de Adão e Eva. Crescei, multiplicai, chegou até os dias de hoje. Vocês sabiam que já existem pesquisas do ramo da genética que comprovam que pessoas de diferentes continentes, de diferentes raças, os amarelos orientais, negros da África, os indianos, os indígenas aqui da América do Norte ao Sul, os europeus, todos eles têm uma mesma raiz genética, uma mesma raiz. A ciência comprovando que Deus criou todas as coisas. Então a primeira grande resposta sobre a minha vida é de que agora, como cristão, eu estou servindo aquele que criou todas as coisas. E isso parece ser uma coisa muito simples de entender, mas é algo que a gente tem visto se perder no caminho da jornada dos cristãos. Os cristãos não conseguem mais desenvolver a respeito dessa criação. Entrou-se nas igrejas algumas teologias, algumas ideias que não são fundamentadas na Bíblia, que inclusive defendem a criação do homem ou de tudo a partir do acaso, a partir de coisas aleatórias. E a gente, enquanto cristão, precisa defender veementemente, amados, de que nós não somos obra do acaso. Porque se nós defendermos isso, não existe moral, não existe ética e não existe para que eu ter uma vida espiritual. Ora, se a origem é o acaso, o final vai ser o acaso. E não existe acaso na escolha de Deus sobre as nossas vidas. Você foi escolhido a dedo por Deus. Não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. E isso é tremendo. Isso não é aleatório. Jesus não está brincando de pera, uva, maçã ou salada mista. Imagine Jesus fazendo isso. Deixa eu ver quem é que eu vou escolher. Aquiles. Aquiles vai ser assim. Meus propósitos sobre a vida dele vão ser assim. Não é. Ele olha para a humanidade como um todo, abençoa a vida de cada um dos seus filhos em particular. Ou seja, o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento pessoal. Por que é que eu falo bastante em não terceirize o seu relacionamento com Deus? Porque é necessário haver um relacionamento pessoal com esse Deus. O meu relacionamento com Deus, Tássia, é o meu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é o seu. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Aí essa equação ela precisa ser fechada dentro do ambiente da igreja. O seu relacionamento e a sua intimidade, sua comunhão, Adriano, com Deus, é você que tem que buscar. E se você achar que o seu filho vai ser salvo porque você é salvo, você vai falhar miseravelmente. Você precisa apontar o caminho para o seu filho e apresentá-lo, o Deus para quem um dia se apresentou, que um dia se apresentou a você. E ele vai ter o relacionamento dele com Deus. E é necessário compreender isso. O Criador de todas as coisas não nos criou de forma aleatória, ele nos criou de uma maneira individual, com propósitos individuais, com sonhos individuais, mas todos eles abastecem um coletivo chamado Reino de Deus. Essa igreja é olhada por Cristo de uma forma individual. E eu imagino que Jesus se alegra muito quando olha a nossa comunidade. Você pode dizer amém? Se alegra demais. Mas quando ele olha para a terra inteira,
ele vê uma única pessoa, a noiva de Cristo, adornada, o único que irá subir. E essa noiva tem muitos membros, e essa noiva tem muitos dedos, e essa noiva tem muitos braços, e essa noiva tem muitas pernas. Isso está descrito lá em Efésios. E se cortar-se o dedo mindinho da mão esquerda, todo o corpo vai sentir. O Criador que criou todas as coisas sente falta daquilo que se ausenta. E isso precisa estar na cabeça de vocês. No dia, e eu torço para que esse dia jamais chegue, que a tristeza bater de uma maneira tão profunda em que você se ache desenganado pelo próprio Deus e diga: não quero mais caminhar com Ele. Saiba que nesse momento o coração de Deus se entristecerá de uma grandeza, de uma forma tão grande, porque Ele verá partir um membro de um corpo que Ele quer ver subir por inteiro. Deus é o Criador da sua vida. Esse Deus se manifesta em 3 pessoas, o que nós chamamos de Trindade, e que de uma maneira misteriosa age de formas diferentes na história da humanidade. Basicamente isso. O Pai se manifestou especialmente no jardim. Todo dia, na viração do dia, e isso é maravilhoso. Deus se encontrava pessoalmente com Adão e Eva. Deus personificava-se e andava lado a lado com Adão e Eva. O homem caiu e houve uma expectativa para que houvesse a redenção da história da humanidade. E essa redenção só foi colocada em prática através da segunda pessoa, que também é Deus, Jesus Cristo. O véu do templo então se rasga, e agora nós não andamos mais com Jesus, com Deus apenas na viração do dia. Nós andamos com Deus nas 24 horas do dia. Que coisa maravilhosa. Jesus parte para a glória e diz: eis que não vos deixarei só, eu vos mandarei um outro Consolador. Afinal, Ele é esse mesmo Consolador, que acompanhará vocês todos os dias de vossas vidas. E em Atos 2, há o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus se manifestando na vida dos irmãos da igreja, se manifestando como ele se manifesta hoje. Se nós vermos alguém em alguma igreja dizer assim: eu vi Jesus, ele provavelmente tem duas situações. Ou ele está cantando aquela música, eu vi Jesus, Jesus me viu, My Way, de Frank Sinatra, de Elvis Presley. Ou então ele está mentindo. Deus não precisa mais se revelar através de Jesus na terra, porque Ele se revela através do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa bem interessante: esse Espírito Santo está com você aí e agora. E isso é maravilhoso. Pois não. Deixa eu falar uma coisa importante para você. O nome Trindade não aparece na Bíblia, mas isso não significa que essa doutrina não exista. Essa doutrina é clara e manifesta. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente ver a Trindade se manifestando? Abra aí Mateus 3, 16 e 17. Mateus, capítulo 3.
E essa não vai ser a resposta, viu, Alex? A gente vai ver a manifestação da Trindade, mas a gente não vai ver a resposta. Eu vou explicar qual mais ou menos é a resposta. Mateus 3, alguém pode ler? Fique à vontade. 16 e 17. Lê em alto e bom som, irmão. Manifestação das três pessoas da Trindade. Jesus, o Filho, está sendo batizado, e depois que ele é batizado, o Espírito Santo, como uma pomba. Vocês viram ontem que no meio do culto tinha uma pomba ali voando? Viram isso ou não? Imagine essa cena na hora de um batismo. Mas não teve holograma, mas não teve data show. Foi o Espírito Santo em formato de uma pomba descendo sobre Jesus. Deus é o Espírito Santo. E a terceira manifestação através da voz do Pai. Este é o meu filho. Se é filho é porque é o Pai que está falando. Amado, em quem eu tenho prazer. Alex e amados irmãos, a Trindade é um mistério. Sabe quando é que a gente vai entender a Trindade? No momento em que a gente não precisar mais entender a Trindade. Quando a gente estiver lá no céu de glória. Quando eu estiver lá, essa vai ser minha menor preocupação. Mas ele eu acho que vai explicar, porque Deus é um Deus de relacionamento, e ele vai querer conversar com a gente sobre isso. Eu vou perguntar a Jesus quem foi que matou Tarsila e Maria Eduarda. Jesus, quem matou Tarsila e Maria Eduarda? Explica aí pra gente esse negócio. Mas esse negócio vai mudar o quê? Eu já vou estar no céu. Eu vou perguntar a Jesus, Jesus, como é que funciona esse negócio de Trindade? Tudo já vai estar revelado. Não vai ter para que eu querer saber. E hoje, mesmo querendo saber, eu me limito a uma resposta que eu acredito que é suficiente para mim. É um mistério. Como é que isso acontece? Como é que essa equação se fecha? Eu confesso aos irmãos que não sei. E não existe um teólogo no mundo, e não existe um pastor no mundo que conseguiu achar a resposta dessa equação de uma forma tão clara que dê para dizer assim, eita, que talvez no dia que chegar essa resposta, Jesus volta e leva todo mundo. Todo mundo que o aceitou, né? Claro, né? Então, o que é que eu preciso saber? Deus se manifesta de três formas. Por Deus não andar conosco como Pai, como Ele andava com Adão no jardim, a gente não sente o cuidado do Pai? Não é isso que eu estou falando. A gente sente o cuidado do Pai a todos os momentos. Ele se denomina, como ele mesmo fala através do apóstolo Paulo, como Pai de todas as consolações. Então, no momento em que eu estou entristecido, no momento em que eu estou depressivo, no momento em que eu me acho sujo e distante de todos e de tudo, Ele se manifesta enquanto Pai de todas as consolações. No momento em que nós celebramos a ceia de Jesus e entoamos os louvores, nós vemos a manifestação do Filho sendo adorado pela noiva. Mas existe um que está a todos os momentos, porque simplesmente é uma promessa do próprio Jesus. O Espírito Santo Consolador, no momento em que nós aceitamos Jesus, habitou em nossos corações. E ele de lá não se apartará, a não ser que eu, através do meu arbítrio, algumas escolhas que eu tenho, queira que ele vá embora. E como é que eu faço ele ir embora? Pecado, pecado, pecado. Existe uma guerra espiritual sendo travada e descrita lá em Romanos 7 e 8. O espírito pende para a vida, o corpo pende para o pecado e para a morte. E quem é mais alimentado sairá vitorioso. Quem nós estamos alimentando? O Espírito nessa noite. Diga glória a Deus. Mas chegará um momento em que a carne vai querer ser alimentada.
Deixa eu falar uma coisa importante para você. A nossa carne é um devorador feroz e com um apetite inacabável. Ela é tão podre que quando nós subirmos, Alex, para o céu de glória, nós precisaremos receber um novo corpo glorioso, porque essa carne não suportará os céus. Ela é corruptível desde a queda do homem, e após essa queda, o nosso espírito que está dentro dessa carne vive numa guerra ferrenha para que ela seja alimentada, para que ela seja parada e por aí vai. Quem é Deus, eu também posso explicar a partir dos atributos de Deus. Alguns dos atributos de Deus são comunicáveis, ou seja, Deus manifesta seus atributos através de características que Ele compartilha com a humanidade, e outras são atributos que só Deus tem. Atributos incomunicáveis de Deus, só Ele tem. A seidade, Deus é completo em si mesmo. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Deus não precisa de absolutamente nada nem de ninguém. Se não houvesse terra, se não houvesse universo, Ele continuaria sendo Deus. Se não houvesse humanidade, Ele continuaria sendo Deus. Deus é eterno, Deus é uno, a doutrina da Trindade. Ele é imutável, Deus é infinito, e essa infinitude aqui é no sentido de tamanho. Deus não tem tamanho, o seu tamanho é infinito. Qual o tamanho do infinito? Não tem como mensurar, é mistério. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Outra coisa que não tem na Bíblia. Essas três palavrinhas mágicas, onipresença, onisciência e onipotência, não tem na Bíblia. Mas essas doutrinas são muito claras quando a gente vê a manifestação de Deus presente em todos os lugares, Deus sabendo de todas as coisas e Deus podendo todas as coisas. E um último atributo dele, incomunicável, é a soberania. E existem os atributos comunicáveis, que ele compartilha conosco. Basicamente o que está escrito lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. A soberania eu repeti, não foi, mas está lá. Justiça, vontade. Deus tem dois tipos de vontade. A vontade soberana e a vontade permissiva. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, tá bom? Santidade, veracidade, liberdade e perdão. E esse Deus se manifestou para a humanidade de duas formas que são complementares e continuistas. Ele manifestou-se inicialmente para o povo de Israel, especialmente para os patriarcas, a começar por Abraão. E Abraão ele vai gerar Isaac, Jacó, José, as tribos de Israel, não é? Todos os profetas. O povo de Israel rejeitou a vinda de Jesus como Redentor e espera até hoje a vinda do Messias, não como a gente conhece, mas como um rei que chegará triunfante sobre Israel. Então, o que é o Messias para a gente, o Salvador, e o que é Messias para Israel são duas coisas completamente diferentes. É por isso que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em me apegar a coisas judaizantes. Porque aquele Israel que está lá no Oriente Médio não é mais o Israel de Deus. Aquele Israel rejeitou Jesus. Rejeitou. Aí a gente vai entrar num debate sobre escatologia, final dos tempos, 144 mil, não nos interessa nesse momento, tá bom? Isso daí a gente um dia vai ter esse momento com vocês. Sobre escatologia é um negócio pesadinho que é arretado, e eu tento dominar o negócio, mas o negócio é brabo, é difícil. E após essa rejeição, Jesus veio como Messias, ele se coloca à disposição de todas as nações, inclusive a nação de Israel. Afinal, ser judeu, gentil, grego, romano ou qualquer outra nacionalidade, hoje não é mais um impeditivo
para se chegar até Jesus. Todos nós temos direito ao acesso, mais uma vez, porque o véu do templo se rasgou. E quando o véu do templo se rasga, todos os paradigmas são quebrados, inclusive os paradigmas nacionalistas. Só uma nação. Agora não. Brasil nem existia e ele já tinha morrido por pessoas que habitariam o Brasil. O paradigma do tempo, nós nem existíamos e Jesus já tinha morrido por cada um de nós. Já pensou que negócio incrível? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, e a sua mãe no ventre da sua avó, e a sua avó da sua bisavó, e a gente vai voltar no tempo aí, amigo, muito tempo. Ele já tinha se oferecido por cada um de nós. Que plano perfeito! O plano é perfeito. E ele está disponível para todos. E glórias a Deus que aqui estão pessoas que já entenderam isso e agora querem se apropriar dessa possibilidade de viver algo novo que é Jesus. Mas existem tantas e tantas pessoas que ainda não aceitaram esse Jesus. Passa aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Está dando para entender? Amém? Se tiver, você fala, por favor. Quem nós somos e no que nós acreditamos. Se Ele é o Criador, nós somos criaturas. Amém? Somos criaturas. Mas o nível estabelecido de intimidade que Deus quer ter conosco é profundo. Criatura só não basta. Criatura os cachorros também são. Criatura os elefantes também são. Deus quer estabelecer relacionamento com filhos. Pastor Cássio pregava ontem de manhã e a palavra era sobre intimidade e relacionamento. Existem águas em que aquele homem era conduzido e que se dava nos calcanhares, e pessoas que iam mais fundo, águas nos joelhos, águas às cinturas, águas que cobriam o ombro, até o momento em que não dava mais para atravessar a pé, tinha que ser a nado, cobria tudo. Deus, ele tem esse desejo de estabelecer um relacionamento com filhos. E vocês são filhos de Deus. Vocês podem dizer amém? Glória a Deus. E o que é que esses filhos acreditam? Que eles são criaturas adoradoras de um Criador, Deus, soberano de todas as coisas. E as respostas para eles estão em dois lugares. Um lugar especificamente, porque esse lugar é o que vai originar o outro. A Bíblia é a bússola, é a régua na qual a gente vai se basear para construir a nossa vida. Essa Bíblia, que tem 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança, ela é a nossa bússola, o nosso norte. E o que mais nós acreditamos? Acreditamos no credo dos apóstolos. Eu falei rapidamente sobre isso na última pregação minha, na quinta-feira, e vou dar uma aprofundada aqui. O que é o credo dos apóstolos? Os primeiros apóstolos, os discípulos diretos de Jesus, decidiram estabelecer um critério para dizer quem era cristão e quem não era cristão. Não existia Bíblia nessa época. A Bíblia que existia era a Torá, a Bíblia judaica, mas os escritos do Novo Testamento ainda iriam ser escritos, ainda iriam ser redigidos. Os primeiros escritos datam do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, por volta de 60 depois de Cristo. Marcos já é de uma segunda geração de discípulos, discípulo de Pedro. Aí os caras vão dizer, não, a gente tem que estabelecer aqui quem é que crê em Jesus, ele precisa acreditar no que a gente acredita. E nada melhor do que os apóstolos que andaram lado a lado com Jesus para dizer o que era para a gente acreditar. E aí eles estabelecem o credo apostólico, que a Igreja Católica apropriou-se e usa como uma reza, mas para nós é unicamente uma confissão de fé.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Deixa eu parar aqui. Católica, a palavra católica significa universal. Nós somos católicos. Qual é a diferença dos nossos irmãos católicos? Eles são católicos apostólicos romanos. Nós somos católicos apostólicos, porque cremos na doutrina dos apóstolos cristãos. Nós não seguimos Roma, nós seguimos Jesus. Qual é a diferença do romano? Ele acredita piamente que o Papa é uma continuidade de Pedro. Hoje, por exemplo, o Papa Francisco, ele é uma continuidade de Pedro, e acreditam que a rocha que Jesus falava, na qual a igreja estava fundamentada, não era Jesus, mas sim Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Nós não acreditamos nisso. É uma das nossas diferenças básicas. Aí, se eu trocar, creio na Santa Igreja Universal, aí o pessoal, poxa vida, na Igreja Universal é difícil, né? Do Edir Macedo. Igreja Universal é a igreja como um único organismo, a noiva de Cristo. Na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Se eu acredito na Bíblia, se eu acredito no credo apostólico, eu sou cristão. Acabou-se. Se eu acredito em cada uma dessas afirmativas, eu sou cristão. Existem irmãos cristãos que se dizem cristão? Sim. Aí a gente vai ter um debate que a gente chama de apologética, que também é um outro debate mais à frente. Seitas, heresias, grupos que se denominam cristãos, mas que não são, porque em alguma dessas afirmativas eles não acreditam. Por exemplo, tem igreja que acredita que Deus Pai é o Deus, que Jesus Cristo é Deus, mas que não acredita que o Espírito Santo é Deus. Ele é uma força de Star Wars, a força está com você, né? Então, aí já não vai ser uma igreja genuinamente cristã, porque não acredita verdadeiramente no credo dos apóstolos. Nós acreditamos que a Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus, a Bíblia é inerrante. A Bíblia não tem erros. Tem erro ou não tem? Aí chegou no ponto rapidinho, graças a Deus foi rápido, não precisou de muita enrolação não. A gente pode ter algumas discordâncias do ponto de vista de tradução. Quando João Ferreira de Almeida, quando a gente pega a nossa Bíblia de João Ferreira de Almeida, a gente pensa assim, que foi um cara, agora há pouco, que pegou uma Bíblia judaica, né? Muitas vezes eu pensei isso, e traduziu. João Ferreira de Almeida era um padre jesuíta, das missões jesuítas no Brasil, quando o Brasil era uma colônia de Portugal. E ele foi um dos primeiros tradutores da Bíblia para a língua portuguesa. E essa língua já mudou bastante, viu? Hoje, a língua, se você for para português de Portugal e ele começar a falar, depois você não vai entender nada. Imagine naquela época. Então, as traduções, elas são diferentes. A gente tem várias versões da Bíblia, mas a sua essência, qual é a essência da Bíblia? Deus criou todas as coisas, o homem caiu no Éden, Jesus veio para redimir os nossos pecados e triunfará no final de toda a história. Acabou-se. A sua essência é a mesma, ela é inerrante, ela é infalível, tudo que está contido nela vai acontecer e ela é incomparável no sentido de que eu não preciso de nenhuma outra coisa para me alimentar verdadeiramente. Quando eu falo isso, eu estou fazendo uma apologia a não ler livros de pastores? Não, não é isso, você pode ler. Eu gosto muito Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito Augusto Nicodemos, eu gosto muito de Luciano Subirá, Joyce Meyer, né? As meninas adoram Joyce Meyer, é uma maravilha, né?
Muito bom, um conteúdo muito bom. Mas se um dia, aqui eles falou sobre isso, aquele livro confrontar-se com a Bíblia em alguma coisa, na dividida, Rickson, eu fico com a Bíblia. Na dividida, a Bíblia é quem tem a razão. Então esqueça, já tome aquilo tudo ali como sujeira, retém apenas o que é bom e vira que segue. E nós queremos o credo dos apóstolos que eu já citei. Passa aí. Quem é a igreja? Rapidinho, breve história da igreja. Existem dois debates de como começa a igreja de Cristo. Uma corrente defende que a igreja começa em Jesus e nos apóstolos, e uma outra corrente mais histórica, ela defende que a igreja vai começar no século IV, através de Constantino, que era um imperador romano. Eu vou explicar por quê. Eu defendo a primeira. A igreja inicia-se em Jesus, baseado no que está escrito em 1 de Pedro 2, 6 ao 8, dizendo que Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitada pelo povo de Israel e apresentadas as ações para que agora essas comunidades fossem fundamentadas, baseadas. A doutrina dos apóstolos é o segundo momento da igreja, é o que a gente vai estudar em Atos, certo? Hoje Atos 1 e 2, vou dar uma acelerada. Esse momento da doutrina dos apóstolos é o momento em que a igreja é mais perseguida na história. E um detalhe, é o momento em que a igreja mais cresceu na história também. Aí eu me pergunto, tanta liberdade para a gente, e a gente está crescendo ou inchando? Eu faço essa reflexão para a igreja de Jesus na terra toda. No Brasil, nunca se teve tantos cristãos protestantes. Mas como é que está a qualidade dessa turma aí? É só a quantidade mesmo? O negócio é entrar a rodo dentro da igreja, vinde como estáis e permanece assim mesmo? Ou a gente se tornou como nossos irmãos de outras igrejas, domingueiros, que vêm para a igreja descarregar os seus pecados e carregar tudo de novo durante a semana? É preciso fazer essa reflexão. No momento em que a igreja foi mais perseguida, que houve mais acocho, sabe o que acontecia nas arenas de Roma? Pecavam-se, imagine, pastor Cássio, eu vou usar vocês como exemplo, vocês têm 2 filhos lindos, que pegassem Júlia e Davi, e dissessem assim: Jeane, que história é essa de acreditar em Jesus? Aqui a gente acredita em Júpiter. Aí eu digo, eu acredito também, ele está ali em cima. Não, mas ele é o nosso Deus, Criador, é o equivalente a Zeus. Deixa de acreditar nisso, porque senão a gente vai soltar 2 leões na arena para atacarem Júlia e Davi. Ou você nega, ou então eles morrem. Difícil? Eu não preciso nem dizer que não é difícil, e eu não estou contestando, pastor, sua fé. Eu não preciso nem dizer, imagine um pai e uma mãe, era isso que acontecia nas arenas romanas. Negue sua fé. E muitas vezes a sacanagem era tão grande que o cara negava, e mesmo assim soltavam-se, unicamente porque a política era do pão e circo, divertimento. Mas pessoas que negaram, infelizmente, não perderam apenas os filhos, não perderam tão unicamente sua própria vida, perderam também a sua salvação, porque mais uma vez, na dividida, eu escolho Jesus, e não é fácil fazer isso. O cara que vender para você que escolher Jesus é fácil, está mentindo descaradamente. Mas existe um Jesus que está sendo vendido por aí, que esse Jesus não. Esse Jesus é o surfista australiano, de cabelos loiros e mechas platinadas, que fala, uhul, velho, é assim mesmo. Existe esse Jesus, é facilidade, é prosperidade. Se tu está doente é porque tu está em pecado, se tu está passando por dificuldade é porque tu está em pecado. Esquecem
do Jesus que afirmava expressamente que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu, nós também venceríamos. Vou fazer uma pergunta bem honesta aqui para vocês. Quem aqui passa por aflições? Passa não, Ruberlândia? Ah, levantou agora o dedo, não foi? Precisou de uma coxa. Eu já ia dizer como é que faz isso aí. Já ia dizer, meu irmão, vamos basear na vida da irmã aqui. Estou brincando, minha irmã. Todos nós passamos por aflições, dores, dificuldades, tribulações, divisões, dissensões, problemas, doenças, falta de dinheiro. Se eu contar minha história aqui, chora eu, você e Jesus junto, porque Jesus era meio chorão. Mas ainda assim ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você é cristão. Sabe o que significa cristão? A primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, foi de maneira pejorativa. Os caras queriam tirar onda com eles. Olha ali os cristãos, os pequenos cristos. Porque se o grande Cristo sofreu daquele jeito, o pequeno vai sofrer mais ainda. Não sabiam eles que estavam nos dando um nome poderoso. Eu sou um pequeno Jesus. Ele sofreu aflições, tribulações, mas venceu o maligno. E a grande notícia é que nós também venceremos. Dê um glória a Deus. Continuando, vou mais rápido aqui, ora. Consolidação e oficialização, de fato isso aconteceu. No século IV, depois de Cristo, a igreja que deixou de ser perseguida e passou a ser a religião oficial do Império Romano, coincidiu do Império Romano acabar nesse período aí, a queda de Roma. Quem lembra disso nas aulas de história? Queda de Roma, 472 depois de Cristo. Lembra disso? 453, né? Lembra não, irmão? Poxa, que é isso, varão? É muito tempo, né? 20 anos já, não é não? Olha aí, tá vendo? Acertei em cheio. 2007, quase isso, é 15 anos, irmão. 16, tá bom, 14. Mas alguns dizem que foi aqui Constantino. Constantino teria visto uma imagem de uma cruz, e uma voz disse a ele, sobre esse signo vencerás. Aí ele fez, eita, a cruz é o cristianismo, ó. Vou me converter, e não adianta só eu me converter, todo mundo agora de Roma tem que ser cristão também. Imagina a bagunça, tu adorava Júpiter, adorava Netuno, de repente, a partir de agora tu tem que adorar Jesus, isso? Aí os caras misturaram tudo, era Júpiter misturado com Jesus. Imagina Jesus cheio de anel. Não tem lógica. Essa foi terrível, não foi, Cássio? Foi tenebrosa. A igreja ganhou muito poder. Nessa época existia, essa vocês vão lembrar das aulas de história. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, né? Feudalismo. Quem lembra disso? Quem tinha mais terra, tinha mais poder. A igreja, detentora de muitas terras, muito poderosa, especialmente aí se criou a igreja católica, e houve também um declínio moral da igreja, um declínio moral absurdo. Venda de indulgências, usura, só o que não prestava dentro da igreja, vender terreno no céu, pareciam umas igrejas por aí, né? Vendendo água benta, vendendo rosam vida, só que naquela época não era espinho da coroa de Jesus. Rapaz, venderam tanto espinho da coroa de Jesus, que dava para fazer um jardim do Éden inteiro. Venderam tanto pedaço da madeira de Jesus, que eu tenho para mim, que era tirado da Amazônia. Era um negócio sério. Declínio moral absurdo. Aí Deus levanta um homem, católico, monge, por nome Martinho Lutero, que um dia abre a Bíblia em Abacuque 2 e lê, o justo viverá pela fé. A história é essa. Aí ele diz, está tudo errado. Está tudo errado. Aí o homem gostava de escrever, escreveu bem muito, 98 teses, colou na frente de uma catedral e disse, a partir de agora tem que ser assim. Reforma protestante. A igreja obviamente não gostou disso. Lutero teve que fugir para a Alemanha, os alemães gostaram disso. Disseram, olha, vamos seguir essa turma aí.
é o que a gente chama de reforma protestante, nas pessoas de Martinho Lutero, John Hus, John Wesley, já é um reformador de segunda, terceira geração, João Calvino e tantos outros. Na Europa, a igreja cresceu muito, mas rapidamente entrou em declínio, por conta da entrada de uma coisa chamada liberalismo teológico. Um dia a gente conversa sobre isso. É uma praga que começou a se instalar nas igrejas aqui no Brasil também. Só que na América, com o descobrimento da América, as igrejas cresceram muito também. Por exemplo, os holandeses que vieram para cá, eles praticavam a livre religião. Os portugueses não, os portugueses eram católicos. Chegaram aqui, a primeira igreja católica do Brasil é aqui em Pernambuco, na cidade de Igaraçu. Os holandeses tomaram a parada, fizeram logo liberdade religiosa. É por isso que a primeira sinagoga das Américas está lá na Rua do Bom Jesus. Rua do Bom Jesus? Alguém lembra? Bom Jesus, tu sabe, Ernesto. Sabe não, né? Ali no Recife Antigo. Liberdade religiosa, as primeiras igrejas evangélicas, e hoje as igrejas evangélicas deram um crescimento absurdo na América Latina, nos Estados Unidos também, apesar de haver um declínio. Por volta dos anos de 1900, início do século XX, vai surgir o pentecostalismo. O pentecostalismo não é antigo, viu? Ele tem um pouco mais de 100 anos. Aqui no Brasil, através da Igreja Assembleia de Deus, mas esse movimento ele foi surgido nos Estados Unidos, no que a gente chama de avivamento da Rua Azusa, que é uma história fenomenal. Quem quiser pesquisar depois sobre o avivamento da Rua Azusa, vale muito a pena. E esse avivamento foi replicado em vários lugares do mundo. Avivamento na Coreia do Sul, avivamento na Irlanda, o avivamento aqui no Brasil em certa medida, certo? E hoje a gente tem 1 tonelada de igrejas, né? Há um tempo atrás você dizia que era evangélico, alguém dizia assim: Assembleia Batista ou Presbiteriana, não era isso? Era assim. Hoje a gente diz: não, eu sou da Crisantema. O cara, o que, rapaz? Como é? Sou da Bola de Neve. Quem sabia que tem esse nome dessa igreja aqui? Snowball. Tem uma rampa, aqui tem duas, né? Já foi lá, não foi? Andar de skate. Tô ligado. Tem uma rampa de skate na entrada da igreja. O púlpito é uma prancha de surf. Pedrão! Sai dessa maresia, Pedrão! Tá levando caldo aí. Já pensasse, tem de tudo. Mas isso é bom, porque manifesta o que a gente chama de multiforme graça de Deus, as várias maneiras de Deus agir. Próximo. O próximo é sobre aqui. Crisantema. Crisantema tem mais de 20 aninhos, mas aqui a gente tem 3 aninhos. A gente considera isso, tá bom? Como é que a igreja começou? Igreja evangélica, missionária, pentecostal, Crisantema. Redação do Enem. A igreja era assim. Aí virou Igreja Crisantema, Igreja Missionária Crisantema. Quando eu me converti lá era isso. Rua 18, pastor Gilberto Roberto, pai da nossa pastora Cléo. Bênção. A igreja, nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais. O neopentecostalismo já é uma coisa mais nova. O que é uma igreja neopentecostal? Para vocês terem uma ideia, é o que adota a teologia da prosperidade. Aqui nós temos em evidência algumas bem claramente: universal, mundial, internacional, a internacional da graça, né? Plenitude do Caba lá. Meu Jesus, é muita resenha. Agenou Duque, depois dei uma procurada. Pastora, fique quieta. Tem umas aqui em Paulista, tem muitas. Mas nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais. Por quê? Acreditamos na continuidade dos dons do Espírito Santo.
Você pode dizer amém? Os dons não cessaram nos apóstolos. Os dons permanecem distribuídos para toda a igreja. São 9 os dons. A gente costuma lembrar mais do dom de línguas, mas existem outros. Dom de interpretação de línguas, milagres, cura, palavra, conhecimento, sabedoria, enfim. Depois a gente dá uma lida lá em 1 Coríntios, falando sobre isso. E o pessoal costuma dizer isso, né? Parece uma batista, mas é mais do que é o formato, né? Eu acho que quem chegou aqui imaginou que era mais ou menos uma igreja batista, não era isso? Uma batista mais moderna, vamos dizer. Sim, exato. Então, pela semelhança estrutural, veja, e essa semelhança estrutural é recente, porque ainda existem as igrejas batistas tradicionais, que não acreditam, por exemplo, nos dons ou na continuidade dos dons espirituais, que os dons cessaram. Nós não acreditamos. Então, teologicamente, a gente é pentecostal. Mas o lance de ser batista é mais no formato do que no conteúdo, né? Essa é um lance mais atual, moderno. A gente ainda está tentando compreender que movimento é esse, teologicamente falando. Ainda é algo muito recente. É um modelo meio que importado, mas mais uma vez, o mais importante não é o formato, é a essência, ok? A essência. E a nossa essência é uma essência bíblica pentecostal, é isso. A liderança eclesiástica da igreja, e nos últimos anos houve essa visão, e é uma visão para o crescimento do reino, e aí a gente entrou numa visão celular, através dos PGs, certo? Nossa liderança eclesiástica através do nosso pastor Leandro, nossa pastora Cleo, nosso pastor Cássio, nossa pastora Jeane, eu. A igreja sabe que nós temos uma outra pastora Carmen, sabiam? A pastora Carmen está em casa, é a mamãe da pastora Cleo, só que a pastora Carmen, por ser já idosa, ela está mais guardadinha, mas é um amor de pessoa, os pastores já conheceram o Patrick. Quem já conheceu a pastora Carmen aqui? Bênção de Deus, bênção mesmo. Tem um abraço maravilhoso. O abraço dela é que nem o de Jaira. Fofinho, gostosinho, né? Eu chamei Jaira de gordinha com isso? Não foi? Não, né? Tem problema com isso? Tem não. Ainda bem que ela é minha esposa, eu posso falar, né? Vocês não podem rir, não. Nós aqui valorizamos a palavra de Deus. É por isso que estamos reunidos no Atos 29. Que é um estudo da palavra. Nós aqui valorizamos a oração. Vocês sabiam que tem igreja que não ora mais? Tem igreja que não ora mais. A gente chegou nessa tristeza, gente. A quinta do clamor é para que você possa chegar, se possível antes, inclusive, dobrar os seus joelhos, orar. A gente sabe, gente, que a correria é muito grande. Trabalho, luta, dia a dia. Mas venha para orar, clamar. Em alguns momentos o pastor ele faz um momento de oração mais específica sobre algumas pessoas. Então aqui a gente zela pela palavra e pela oração. Pastor Cássio, tem uma coisa que nos últimos tempos eu tenho notado que tem virado até uma máxima na nossa igreja. Nosso pastor Leandro costuma fazer os convites ao final de uma maneira mais com afinco. E não sei se vocês perceberam, mas o nosso pastor Cássio faz outro convite além. É uma continuidade do convite, não é isso? E o que é o convite? Nada mais é do que oração, intercessão. Vocês já repararam que existem pessoas durante o convite que estão nos corredores da igreja, impondo as mãos, orando, intercedendo, clamando, pedindo a Deus que faça a obra. E elas estão se colocando na brecha, como a história de Neemias, se colocando em favor das outras pessoas. E eu tenho notado que nos últimos tempos, quando o nosso pastor Cássio, e isso não é para a sua glória, pastor, e eu tenho certeza que o senhor tem essa consciência, pastor Leandro começa a pregar e já vem um se converter, aí ele faz, pastor Cássio, ora aqui, já vem outro se converter, porque é preciso a oração quebra cadeias. O que é que aconteceu com Paulo e Silas, enquanto eles louvavam e oravam ao Senhor? As cadeias quebraram, o cárcere estremeceu,
O plano espiritual agiu no plano físico. Isso é tremendo. Então, uma igreja que não ora e uma igreja que não zela pela palavra morre, gente. Eu fui para uma igreja, não vou citar o nome aqui, por uma questão de ética, 7, 8 meses atrás, que eu precisei me retirar da igreja quando o pastor afirmou que não ia pregar, porque o Espírito Santo disse que não era para ter palavra. Não pode. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? Poxa, Jaira já estava entregando o povo ali. Não entrega não. Não vou orar porque Deus mandou, não vou pregar porque Deus mandou não pregar, é para a gente só ficar louvando aqui. E eu não faço uma hierarquia de quem é melhor, se é oração, se é pregação, se é adoração. Essa é uma questão de liturgia apenas. É o conjunto do culto, é todo para o Senhor. Então, uma igreja que não ora, uma igreja que não prega, uma igreja que não evangeliza, ela está afadada a morrer. Nossa base, nós somos baseados em pequenos grupos, e os pequenos grupos estão voltando quarta-feira, glórias a Deus por isso, aqui na igreja com o nosso pastor Cássio, pastora Jeane, mas vamos multiplicar em vários grupos. Temos alguns, inclusive, estão parados por conta da pandemia, e a gente respeita muito isso, porque nem todo mundo quer receber as pessoas em casa, e isso a gente tem que respeitar mesmo, para não se expor. Mas nossa base estrutural é nos pequenos grupos, tá bom? Então a gente daqui a um tempo vai estar com bastante pequenos grupos aqui na igreja. É uma visão celular, que a gente chama de pequeno grupo, e pequeno grupo é desde a época lá da Rua 18. Eu lembro várias vezes da missionária, que é a irmã da pastora Cláudia, dizendo, vamos para o PG, a gente chamava de PG missionário. Aí vamos embora, aí juntava 20, 30 jovens, era aquela alegria. Um Guaraná para 20 cara. Era uma agonia mesmo, pensa. Oi? Eu só lembro da comida, claro. Mas era bom, era um negócio muito bom. E o negócio persistiu até hoje. Terminou que ganhou mais corpo. Ganhou mais corpo, literalmente, né? Nós temos como ensino o Atos 29, começando hoje. O Start para Líderes, que é um avanço sobre a vida daqueles que vão passar pela primeira vez pelo Atos e depois vão ter o Start com o nosso pastor Cássio. E como eu falei no início, vamos ter o UPEREST, que é os remadores, escola de ministros. Ainda não tivemos, vamos ter aqui na nossa igreja. Se eu esqueci algum ministério, eu peço perdão, mas foram os que eu lembrei aí. Nós temos o Ministério Pastoral, o Ministério de Louvor de Casais e Jovens, que é o Dunamis, o Hope, 5 pães e 2 peixinhos, New Life, que faz o acolhimento dos novos convertidos, Ministério de Crianças, Kids. Esse negócio de usar inglês é bom, hein? Imagina intercessão em inglês. Aí ninguém bota, né? Para não passar vergonha, né? Intercessão. Diaconia, o querigma, que é de dança, cantina, faltou uma vírgula ali, eu já estou incomodado. Mídia, marketing, Ministério Acolher, Discipular, começou agora há pouco, é um dos ministérios mais recentes, e os pequenos grupos, que é a base de tudo isso. E aqui nós acreditamos em Deus e na transformação das pessoas, fazendo de cada lar um altar. Eu preciso passar para terminar para vocês. Oi? Tem a lojinha também. Nossa story. Cristo é o tema stories. Story, né? Stories é Instagram, né? Meu Deus. Para terminar. Passa, mulher. Nossa missão, nossa visão e nossos valores. Isso foi construído alguns tempos atrás, tá bem? Nossa missão é transformar cada lar em um altar para a adoração do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, se sua casa é uma casa, eu tenho certeza. E sua casa é um lar, eu tenho certeza disso. Ela vai ser um altar do Senhor também, amém? Vai ser um altar. E as casas ao nosso redor também serão, porque elas serão impactadas pelo poder transformador do Evangelho de Deus em nossas vidas. Nossa visão é ser reconhecido como um agente transformador de vidas através do Evangelho de Jesus e dos pequenos grupos realizados em cada lar. Gente, o pequeno grupo, mais uma vez, é importante a nossa quinta do clamor para orar.
É importante nosso culto de portas abertas no domingo, de manhã à noite, para interceder. É importante o culto do Dunamis, é importante os eventos de casais. Mas na dividida, vai ter evento de casais, vai ter o Dunamis. Isso provavelmente não vai. Vai ter o evento de casais e o PG. Provavelmente isso não vai acontecer porque a gente zela pela organização para não haver esse tipo de choque, né? Mas o PG é a base da nossa igreja, é o pequeno grupo. A gente está nessa visão, porém a pandemia nos atrapalhou bastante, mas a gente vai retomar isso aí. E nossos valores, nosso principal valor é estar sempre perto de cada membro. Somos um lugar que todos podem servir com aquilo que sabem fazer de melhor. Somos sem fronteiras e isso aqui é importante. A igreja Cristo é o Tema não se limita a essas 4 paredes, diga amém. Nosso pastor Leandro me falou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante. Bruno, eu não vou fazer uma igreja, um templo 2, a Cristo é o Tema, em Olinda. Não vou fazer em Igaraçu. Quem é de Igaraçu vem cultuar aqui. Quem sabia que Erlânio veio de Igaraçu? Erlânio, primo do pastor Leandro, aquele que toca guitarra. Cleiton vem lá de Palmares, está morando lá agora, vai vir menos, mas vem lá de Palmares. Eu venho de um lugar perigosíssimo, para chegar até aqui é difícil, Jardim Paulista. O pastor Cássio vem também de um lugar difícil. Não precisa ser distante para ser difícil, basta ser perigoso. É difícil. Vem de onde, Rickson? Abreu e Lima. Quem é de Abreu e Lima, meu irmão? Se quiser dar um jeito, chega, não chega não? Se tiver algum irmão de Abreu e Lima e pedir uma carona, tu não dá não? Dá. Paratibe, meu Jesus da glória, essa é uma mulher de fé. É uma mulher de fé, meu irmão. Tem alguém que é mais de longe aqui? Oi? Miroeira é quase o hospital ali dos leprosos. Casa Canhada, meu Deus. Rodrigo, nosso baterista, vem de lá do Pau Amarelo. Aí o pastor disse a mim: não vou abrir. A gente vai abrir em Petrolina, diga amém. Aí realmente para vir de Petrolina para cá é chão. 12 horas de carro, ou então um avião, aí já é um custo maior. A gente vai abrir em Maceió. É mais perto, né? Tá mais barato, é verdade. A gente vai abrir em Manaus, diga amém. Glória a Deus, meu irmão. Mas enquanto nós não abrimos, nós estamos com as portas abertas aqui para milhares de pessoas que precisam ouvir falar de Jesus na nossa localidade, em Casa Caiada, em Paratibe, na Vila Torres Galvão, em Maranguapá Amarelo. Tem um monte de lugar que a gente precisa chegar. Quem sabe quantos moradores Paulista tem? Paulista tem 412 mil moradores. Sabe quantos desses são evangélicos? A maior igreja daqui é a Igreja do Amor. 5 mil, 6 mil pessoas? Por aí. Isso não é nem 1% da cidade. E glória a Deus pela vida dos irmãos que estão sendo tratados lá. Quantas Assembleias de Deus tem aqui? Abreu e Lima. Dezenas. E Abreu e Lima faz um negócio que é uma onda, viu? Maranguape 1 alto. Miroeira 1 quadra. Aí tem 2, 3 igrejas de Abreu e Lima só em Miroeira. É gente. Mas não é 1% da cidade. Não é. Tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. Na farmácia onde você trabalha, todo mundo é crente? Você acredita que Jesus pode usar a sua vida para mudar as vidas das pessoas lá? No condomínio que você é o síndico, todo mundo é crente? Não é. Mas Deus pode usar a vida de vocês para transformar a vida de pessoas lá? Na Marolinda, todo mundo, eu estou fazendo propaganda, viu, irmão? Depois eu vou querer o meu cachê. Todo mundo é crente? Está lá você e Tiago, influenciando a vida das pessoas, clientes, amigos, funcionários, para que elas possam conhecer Jesus. E fazer parte de qualquer igreja já é bênção. Basta que essa igreja acredite na Bíblia e no credo dos apóstolos. Mas quem eu quero bem
eu quero que esteja perto de mim. Chama para Cristal Tema. Chama para perto de você. Trata no altar que é a tua casa, que é o teu lar, que é a tua família. E traz para cá, que aqui ela vai conhecer mais pessoas que não passarão de ser uma partícula da igreja de Deus sobre a terra. Nós somos a família Cristal Tema e vamos transformar cada lar em um altar. Eu creio nisso, totalmente. E eu só creio nisso porque eu creio que cada vida já é um altar nesse lugar. Vamos ficar de pé? 9h. Peço desculpa se eu me alonguei. Tarefa de casa. Todos receberam um papelzinho que eu passei. Aula invertida. Quem é professor sabe o que é isso. Sabe ou não sabe? Quem é aluno deveria saber o que era isso. Quem já foi aluno. O que é que tu vai fazer agora? Vai pegar esse papelzinho e tu vai ler, brother. Vai ler, ler e ler. Capítulo 1 e 2 de Atos. Eu precisava falar sobre isso hoje. E na semana que vem, a gente vai passar 10 minutinhos falando sobre essa primeira aula. E eu já vou avançar como se fosse uma coisa só, uma simbiose. A aula 1 e a aula 2. Só que eu preciso que vocês leiam a aula 1 e a aula 2. Está cheio de referências bíblicas. Para um minutinho do teu dia. Aqui eles deu uma dica semana passada que eu achei fenomenal. Final do dia eu vou orar. Não. Vou orar logo no começo, acordo 10 minutos antes, sento no vaso. Vou ler, vou orar. Oxe, o que é que tem? Não é não? Fazendo a obra, literalmente. Literalmente. Fazendo a obra. Faça a obra, meu irmão. Pastor Leandro, ele cuida da gente. 5 horas da manhã está mandando mensagem. O que é que esse homem está fazendo? Ele não está. Porque se Jair, 5 da manhã, tiver com a luz do celular ligado na minha cara, ele está sentado no vaso. Lendo a palavra, cuidando das pessoas. Otimiza o tempo, usa o tempinho que você tem. Hoje eu dei 2 dicas no Instagram. Quem foi que viu aqui? Vocês viram? 2 dicas. Tem gente que acha... Há um tempo atrás, tá? Eu achava chato, para não falar outro nome. O cara que mandava corrente do WhatsApp. Eu ainda acho chato. Repasso, porque senão Jesus vai ficar triste. Jesus ou o diabo. Eu nunca vi num cemitério causa da morte. Não repassou a corrente do Instagram. Eu nunca vi um negócio desse. Mas tem um negócio no WhatsApp que é fenomenal. O irmão, 5 da manhã tem um irmão. 6 horas da manhã. Todo dia manda um versículo ou um texto lá no grupo do WhatsApp da igreja. É o mesmo irmão. Não vou nem citar, você vai procurar hoje quando chegar. Aí eu fiz, rapaz, tem coisa boa para extrair daí. Aí me veio a ideia. Eita, ele mandou João 3,16. Mas eu não vou ler João 3,16. Eu vou ler João 3 inteiro. Aí Rickson vai lá e manda Isaías 55. Falando, comam, beba de graça, venham até mim comprar. Eu não vou ler só isso. Eu vou ler Isaías 55 todo. Porque eu tenho armas, eu tenho instrumentos em que eu posso me apegar a ele para poder buscar mais intimidade com Deus. Então transforma o que é uma chatice em algo bom, em algo útil. Pega um pedido de oração do irmão. Irmãos, orem pela minha prima. O cara nem lembra quem é a prima. Ele não lembra, mas ele recebeu no grupo da família dele o nome da prima e está pedindo oração. Se ele está pedindo oração, vamos orar. Tira 2 minutos só do teu tempo. Não é possível. Eu consigo fazer isso na minha aula. Se eu estiver dando aula, eu faço assim. Cópia. Cópia. Quem copiar de página tal, 1 ponto, aproveita. Ganhei meu tempo que eu queria.
e eu oro 2 minutos por aquele propósito. Sabe o que vai acontecer? Eu vou criar uma cultura de leitura bíblica. Eu vou criar uma cultura de oração. Porque se eu consigo orar pela prima distante do fulano de tal, que eu mal conheço da minha igreja, eu vou começar a orar pelos propósitos também que interferem diretamente na minha vida. E é assim que a gente constrói uma cultura de intimidade com Deus.